Chega mais, torcedor rubro-negro. Vamos ver mais uns detalhes sobre o nosso Flamengo de amanhã, que amanhã tem um jogo decisivo para assumir a ponta do grupo. Porque a gente vai pegar o segundo lá na outra ponta, nas oitavas de finais, Benfica ou Boca Juniors, e a gente tá garantido já nas quartas de finais, beleza? O corte que eu tenho aqui do programa Sport Center. E vamos lá, crédito de imagem ao ESPN Brasil. Link abaixo na descrição e bora lá. Mas antes, se inscreva no canal SR Fla para ajudar a gente, caso você não seja inscrito no canal. É claro, ative o sininho de notificações para receber nosso material, é lógico. E compartilha com a geral, diz aí o que você acha e comenta. Comenta, fala sobre o jogo, o placar, o que você acha que deve ser feito ou não. Ayrton Lucas ou Alexandro, Varela ou Wesley. E tudo que envolve o nosso Flamengo, beleza? Flamengo amanhã decide seu futuro no Campeonato Mundial de Clubes. Bora lá conferir tudo. Vamos falar desse jogo, tô curioso demais para ver Flamengo e você também, Mari Pereira. André que Fúria mais tranquilo, frio, um homem frio. Eu não, eu estou. Olha que beleza, só escondendo aí o jogo. Vamos saber do Pedro Ivo Almeida. Pedro, você tá aí cobrindo de perto, é véspera do jogo, mas deve ser aquela véspera do... Que bacana esse cenário, hein? Olha que maravilha. Deve ser aquela situação de... Vou dormir, amanhã tem um jogo legal pra ver, né? Porque tem vários roteiros. Esse jogo é um jogo que tem não é uma bifurcação, assim, ela tem uma rota variada. Eu quero saber a sua expectativa, as suas informações. Um abraço e boa noite, Pedro. Fala, Felipe, tudo bem? Abração pra você, pra Mari, pro André, pro fã do esporte ligado aqui com a gente. O cenário é uma das pontes aqui de saída da Filadélfia, que cruzam da Pensilvânia para New Jersey, né? O Flamengo estava hospedado até ontem em New Jersey, em Atlantic City. Ele cruza uma dessas pontes aqui que dão acesso à Filadélfia, já está aqui na Filadélfia, dorme aqui essa noite, porque amanhã sim, amanhã é o tal grande dia desse tal grande jogo, que gera muita expectativa que você falou, Flamengo e Chelsea, 3 horas da tarde a bola rola aí do Brasil, 2 horas horário local aqui na Filadélfia, aqui na Pensilvânia. São muitas sensações, sim, uma sensação de expectativa do Flamengo para medir forças e saber se é capaz de arrancar um ponto, se é capaz de, quem sabe, beliscar uma vitória. Expectativa para quem está aqui e só quer desfrutar do futebol, que é uma baita de uma equipe sul-americana, é um grande time europeu, que se não é exatamente top 1, top 2 ali de Premier League, é um time de Premier League com uma história a ser respeitada, com jogadores de muita qualidade e um confronto que não podemos esquecer, tem um torneio por aqui, não é só uma prova de forças entre os dois. Um confronto que pode definir ali quem é primeiro, quem deve ser segundo colocado para essa sequência de mata-mata, todo mundo querendo ser primeiro do grupo, querendo escapar de uma segunda colocação que pode gerar uma oitava de final contra o Bayern. Essa é a expectativa. Expectativa também de mudanças por aqui, Felipe. Felipe Luiz, seu xará com I, né? Você é Felipe, mas o Felipe Luiz, seu xará com I, comanda hoje o primeiro e único treinamento tático coletivo do Flamengo antes do duelo contra o Chelsea. É a primeira vez, interessante, hein? Hoje foi a primeira vez na temporada que Felipe Luiz conseguiu ter todos os seus jogadores, todo o elenco do Flamengo à disposição, departamento médico zerado. Arrascaeta era o último da fila, estava faltando só ele. Hoje fez uma preparação física ali no início um pouco diferenciada, mas logo se juntou aos companheiros, então todo mundo à disposição para esse Flamengo de amanhã. E Felipe ensaiando uma mexida aqui, outra acolá. Alexandro está de volta, não jogou a estreia, deve entrar na vaga do Ayrton Lucas, e a gente não pode ficar surpreso se tivermos uma mudança no comando de ataque. A gente vai colocar aqui na tela para você agora e para o fã do esporte, Mari, André, todo mundo ligado aqui com a gente, a provável escalação do Flamengo. Rossi titular na estreia, deve ser mantido no gol, claro. Pela direita a gente vai conferir agora na tela o Varela, dupla de zaga, todo mundo cansado de já cervejar, Léo Ortiz, Léo Pereira, na esquerda a possível volta de Alexandre, no meio Pulgar, ao lado de Jorginho, um dos grandes destaques da vitória na estreia do Flamengo. Arrascaeta um pouco mais centralizado nesse 4-2-3-1, pela direita Gerson, pela esquerda Luiz Araújo e lá na frente podendo pintar Bruno Henrique na vaga de Pedro. Esse é um esboço do Flamengo. Felipe Luiz não quis confirmar o time durante a entrevista coletiva que concedeu agora há pouco aqui na Filadélfia. O Alexandre também passou pela zona mista, foi perguntado, ele falou, nem a gente sabe ainda o time titular, mas tem muita expectativa sim. Então a gente vai ouvir agora Felipe Luiz falando do que esperar, que não abre mão, do que esperar desse confronto contra o Chelsea de calor. Alexandro, um dos líderes do elenco, de volta amanhã, e Danilo, mesmo reserva, passou pela zona mista, um dos líderes do elenco, também falando do que esperar do Chelsea para esse confronto contra o Flamengo. Vamos ouvir o trio. Jogar na frente da nossa torcida
obviamente que é um ponto muito a favor, né? E como eu falei na outra coletiva também, aonde eu fui até hoje na minha vida, depois que eu me tornei jogador do Flamengo e agora treinador do Flamengo, eu sempre encontrei torcedores do Flamengo ao redor do mundo, né? Já seja com o clube ou mesmo em visitas em outras cidades, sempre fui reconhecido por torcedores do Flamengo no mundo. E não ia ser diferente num momento como esse, que mais precisamos do nosso torcedor, que ele irá lotar esse estádio e nos dar essa força que precisamos para poder enfrentar um adversário gigantesco do tamanho do Chelsea. O calor influencia para os dois adversários, né? Não só para o Chelsea. Parece que agora só o Chelsea vai jogar no calor e a gente está acostumado. Não, a gente também sofre, só que quando a gente fala no Brasil que vai estar quente, é desculpa, né? Por exemplo, jogamos o Carioca com 38 graus, jogo ruim, não vale. Aqui vale, aqui tá quente, então por isso que eles não performam. Mas eu vejo desses meus jogadores são o sacrifício que eles fazem um pelo outro dentro do campo, são verdadeiros irmãos lutando, e a única forma de você vencer jogos é com todos os 11 jogadores na mesma direção, com a mesma ideia. Então, sabendo que esse é o caminho, com certeza teremos possibilidades. Acredito que a forma do Felipe trabalhar, da comissão técnica e da diretoria do Flamengo, terminando nos jogadores, é uma forma muito ambiciosa, uma forma que pretende realmente implementar um tipo de jogo que nos faça dominantes. Obviamente, como eu falei, amanhã é um jogo onde o Chelsea fisicamente é um time muito potente, a gente vai precisar correr muito e igualar nessa fase do jogo, mas eu creio que nós temos ferramentas suficientes para poder fazer um jogo importante e vencer. Obviamente que cada jogo tem uma estratégia, mas nós nunca fugimos do nosso estilo de jogo, a gente nunca foge daquilo que realmente acreditamos. E amanhã vai ser um jogo bem difícil, porque vamos jogar com uma excelente equipe, uma equipe que é forte fisicamente, uma equipe que tem muita velocidade, e temos que estar preparado não só com o nosso jogo, mas com o jogo deles também. Tá aí, Felipe Luiz, Danilo, Alexandro, um trio pra lá de acostumado com esse enfrentamento, né, com o futebol europeu. Danilo, inclusive, nunca perdeu em campo pro Chelsea. Fica essa informação, essa curiosidade, eu devolvo para vocês, gente, de toda essa expectativa do Flamengo e Chelsea de amanhã aqui na Filadélfia, e fico à disposição. Acho que a Mari queria fazer uma pergunta, né, mas a André Mota também, vamos falando. Show de bola. Eu quero sim, Pedro. Tudo bem? Um beijo pra você. Parabéns pelo trabalho e cobertura. Bem, Mari? Beijão. Beijo. Nessa mesma coletiva, o Felipe Luiz falou do De La Cruz, né? Eu queria mais te perguntar de uma percepção de alguém que sabe bastante, né, do clube. Porque a informação que a gente tinha antes da estreia do Flamengo era de que talvez ele poderia voltar contra o Chelsea. Mas o Jorginho faz uma excelente estreia. Você acha mesmo mais questão física, ainda não tá pronto? Ou de fato o Jorginho já colocou essa dificuldade aí pro Felipe? Vamos lá, Mari, interessante essa questão. Duas informações distintas, mas para te responder. Uma, De La Cruz fez hoje seu primeiro treinamento com o restante do grupo, com bola, depois de mais de um mês. Está à disposição para amanhã. Pode ser que nem vá para o banco, são 30 jogadores aqui no grupo, só 23 podem ir para a relação. Muito pouco provável que a gente veja De La Cruz com 5, 7, 8 minutos que seja amanhã. A celebração aqui foi muito mais por ele estar de volta e não ter mais ninguém no departamento médico. Aí é uma questão de ritmo de jogo, aperfeiçoamento ali de entrar ou não entrar na rotação do time aqui nos Estados Unidos. Isso impede o debate de De La Cruz ou Jorginho. Fora isso, Jorginho muito bem avaliado. Antes da estreia já vinha sendo muito bem avaliado, já vinha chamando a atenção, já vinha impressionando todo mundo aqui no ambiente do Flamengo. Era uma coisa meio que ele é de outra prateleira. A rotação dele é outra. Então, o que a gente viu na estreia, tanto de elogio, a exibição dele, foi mais uma confirmação do que vinha sendo falado nos bastidores e do pouco que a gente podia conferir nos 15 minutos ali que a gente acompanha de treinamento todos os dias. Então, Jorginho muito bem avaliado, muito pouco provável que perdesse essa vaga para o segundo jogo, e De La Cruz ainda longe de ser uma opção como titular. Agora, se você quiser antecipar o debate, que eu acho que é sempre importante, De La Cruz vai ter que comer muito arroz com feijão, vai ter que remar tudo de volta, que eu não vejo nesse momento Jorginho saindo do time. Você pode testar uma opção ali de rodagem, de minutagem para um para descansar o outro, um outro desenho, mas o Jorginho, o time do Felipe, me parece que vai começar muito pelo Jorginho ali no meio de campo. André, vamos lá. Vamos. Quero te ouvir sobre a sua expectativa. Tem a escalação, tem a história do De La Cruz, tem o Jorginho que já chegou jogando bem, tem o Pedro, que tinha o debote Arrascaeta, Pedro, no primeiro jogo jogaram, mas talvez o Pedro tenha sido um dos mais apagados. Tem bastante coisa pra gente falar. Quando você falou tem o Pedro, eu achei que você estava falando do nosso Pedro. Do nosso.
porque eu quero falar com o nosso Pedro. Claro. Posso falar com ele? Claro. Por favor. Pedro, esse joga sempre. Esse é titular. Esse é referência, né? Não tem controle de carga aqui. Não. A minha pergunta é a seguinte: sobre a dinâmica do jogo e o comportamento do Flamengo como equipe de futebol em relação à personalidade do time, o que ele vai pretender fazer. Ontem a gente conversava aqui no programa, já foram várias respostas do Felipe Luiz falando sobre tática, etc., a ideia de jogo, sempre dizendo que o Flamengo é um time que foi feito para ter a bola, para ser dominante, para ser protagonista, para vencer por superioridade técnica, o que não significa que o time também não saiba se adaptar a situações que venham a acontecer numa determinada partida. A declaração do Danilo, que a gente acabou de ouvir, sobre ser dominante na preparação do jogo, deve ser levada mesmo como uma decisão tomada pela comissão técnica e jogadores, no sentido de amanhã enfrentar o Chelsea da maneira que o Flamengo se sente melhor jogando? Ou seja, levar o jogo para o campo de uma equipe da Premier League? É essa a ideia? Bom ponto, André, porque a gente sempre esquece, às vezes, nessas conversas, que tem o time do outro lado, não é exatamente só o que o Flamengo quer. Então eu vou voltar alguns dias numa entrevista coletiva também, que o Felipe Luiz deu aqui já nos Estados Unidos, e que outros jogadores também passearam por esse assunto, onde eles falavam, o Léo Ortiz também bateu muito nessa tecla, na sua boa entrevista coletiva recentemente lá em Atlantic City. Eu vou pegar a resposta deles, as respostas deles e as impressões deles, para tentar desenhar um cenário mais real. Eu acho que hoje o discurso de Danilo, Alexandre também um pouco, Felipe Luiz, é muito do passar a sensação de que o Flamengo não vai ficar lá atrás se defendendo. Personalidade, imposição, ter a bola, pressionar. Eu acho que o Flamengo vai querer fazer isso em algum momento do jogo. Mas tem um time do lado de lá, muito qualificado. E o Flamengo também não vai ser um Flamengo impositivo, dominante, como um jogo de Carioca ou de um time de menor expressão de Campeonato Brasileiro ou Libertadores no Maracanã. Eu acho que é um Flamengo que não vai negociar os seus princípios. Podendo, vai pressionar. Podendo ter a bola e superioridade numérica no meio, vai ter. Podendo vencer duelos e se impor no campo de defesa do Chelsea, vai tentar. Não vai se intimidar com a situação do jogo aqui. Mas é um Flamengo também que, por todo o discurso nos últimos dias, sabe que vai ser uma trocação. Ora pode ter o controle, ora a qualidade dos ingleses pode ser dominante e não ter o controle, ter que saber se defender e ter inteligência para atacar o mínimo de espaço que tiver, em velocidade, vertical. Acho que vai ser um pouco disso, um jogo lá e cá. Não é um Flamengo que vai ficar se defendendo, nem um Flamengo que está achando que vai o tempo inteiro se impor. Acho que tinha muito narrativa hoje de virar e falar, olha, passa o recado aí pra rapaziada que a gente não vai ficar lá atrás não, que a gente vai tentar se impor. Mas é uma tentativa, porque o jogo é lá e cá. Tem gente muito qualificada do outro lado, então apostaria numa alternância de controle desse jogo de amanhã, ainda que o Flamengo verbalize que quer se impor a todo momento, nem contra o Esperança ali, aquele início de segundo tempo, final do primeiro tempo, conseguiu 90 minutos se impor. Show de bola, Pedro. Um abraço para você que vai voltar ao longo da programação, está acompanhando o Flamengo, e a gente vai agora com o Mendel, que está acompanhando o Chelsea. Abraço ao Pedro, e aqui temos o Mendel Bidlovski já no nosso telão acompanhando o Chelsea. E aí, Mendel, os destaques do clube inglês. Um abraço para você, boa noite. Um abraço, boa noite, Felipe, boa noite a todos. Estou aqui em frente ao estádio do Philadelphia Union, onde o Chelsea fez o treino de hoje, o último treino para essa partida contra o Flamengo. O Chelsea pode ter novidades, o técnico Enzo Maresca revelou na entrevista coletiva que vai fazer alterações na equipe, fazendo um rodízio, e também pela questão da temperatura, né? Uma temperatura muito quente, um clima muito quente aqui na Filadélfia, então ele, para evitar um desgaste, vai fazer um rodízio de jogadores. Quem a gente imagina entrando como titular nessa partida é o Liam Delap. Ele que veio do Ipswich Town, custou 30 milhões de libras, fez a estreia dele pelo Chelsea na partida contra o LAFC, deu assistência para gol. Ele começou no banco de reservas, entrou durante a partida, deu assistência para gol. Então essa partida a gente imagina, a imprensa inglesa tem noticiado que ele pode entrar entre os titulares. O Andrei Santos também, um outro jogador, o brasileiro do Chelsea, pode estar entre os titulares. Ele pode jogar no lugar do Caicedo, ele não jogou nenhum minuto contra o LAFC, também pode ser uma novidade segundo a imprensa inglesa. Bom, depois do treino a gente conversou com alguns jogadores do Chelsea, a gente conversou com o Cole Palmer, que é o grande jogador do Chelsea, e eu perguntei para ele sobre o Flamengo, o que ele conhece do Flamengo, o que ele conhece dos jogadores do Flamengo, e ele disse que tem um tio que mora há mais de 10 anos no Brasil, conversou bastante com ele,
falou da grandeza do Flamengo e pediu um gol do Cole Palmer contra o Flamengo. Já o André, a gente também conversou com ele que jogou no Vasco, tem um carinho da torcida do Vasco, pediu torcida do Vasco para o Chelsea nessa partida contra o Flamengo. Fez esse pedido para os torcedores do Vasco que torçam para o Chelsea e também disse que o pai dele também tem pressionado. Também pediu um gol também, o pai do André pediu um gol dele contra o Flamengo, então são os jogadores do Chelsea na preparação para essa partida contra o Flamengo. Tem aquela questão, como que o Chelsea encara o Mundial de Clubes? O Maresca foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva, se ele encara como uma pré-temporada. E ele disse que realmente na teoria é uma pré-temporada, porque terminou a temporada europeia, já está na preparação para a próxima temporada, já está no meio de contratações, né, colocando as contratações em campo para irem se adaptando ao time, mas claro, é uma competição, então diz que o Chelsea vem para competir, vem para avançar e ir o mais longe possível, mas tem sim um caráter de pré-temporada para o Chelsea. Jogo muito importante, as duas equipes venceram as primeiras partidas na fase de grupos, então um jogo realmente decisivo no Lincoln Field, Chelsea e Flamengo amanhã aqui na Filadélfia. Show de bola, Mendel. Muito obrigado. O Mendel vai voltar também, assim como o Pedro, com os destaques do Chelsea para falar desse super jogo da sexta-feira, que a gente vai debater agora sobre Flamengo e Chelsea. Começa contigo, Mário. Sua expectativa para o jogo dessa sexta-feira? Grande. Estou com expectativa alta, pensando muito no que essa partida pode significar nesse debate que a gente vem tendo, né, sobre brasileiros e europeus, pegando muito do que foi o Chelsea na temporada com o Maresca, um treinador que chega depois de uma campanha de Championship com o Leicester vitoriosa, e o impacto dele já é imediato dentro de um Chelsea que há algumas temporadas precisa dar resposta, que contrata muito, que precisou recalcular a rota algumas vezes, com jogadores interessantíssimos, e ele consegue um encaixe logo de primeira, depois passa por uma oscilação e aí consegue terminar a temporada com o título de Conference League, mas é um Chelsea que na segunda parte contra o LA não foi bem, né? E aí ali me pareceu muito mais sobre uma questão de levar a sério a partida dentro de uma atmosfera de um estádio quase que esvaziado, enfim. Então estou esperando um Chelsea, essa parte anímica um pouco melhor do que foi a apresentação contra o LA. Dentro de um Flamengo que o Felipe Luiz vem falando muito, né? Não abro mão das minhas convicções, é assim que o meu time joga, independentemente do adversário. Então eu estou muito com o Pedro quando ele fala sobre ser um jogo um pouco de cada ali, nessa parte propositiva. Não vejo o Maresca mexendo tanto assim na equipe, então eu penso que ele pode trocar ali a lateral direita, um Malo Gusto pelo Reece James, a presença do Enzo Fernandes como titular, acho que muitos dos jogadores que entraram mais na segunda etapa que pode mexer, não vejo ele mexendo tanto na estrutura da equipe, até pensando que o Caicedo é o grande ponto central desse time. Quero te ouvir também. Ontem conversamos sobre isso aqui, por isso eu fiz questão de perguntar para o Pedro a respeito do que ele entende que vai ser a dinâmica do Flamengo, partindo da declaração, principalmente do Danilo, né? O Danilo disse, estamos trabalhando numa ideia de jogo para que o Flamengo seja dominante. Eu não entenderia um Flamengo diferente em termos de ideia, em termos de sistema, porque o adversário é o Chelsea. Eu acho que esse é um jogo em que, é claro, é preciso considerar que o Flamengo vai enfrentar um time da elite do futebol, um time que vem da Premier League, embora não seja um dos melhores times da Premier League nesse momento. É um time formado de maneira meio desorganizada, com uma comissão técnica que agora, após esses últimos meses, tenta colocar um pouco de, eu diria, sentido num ambiente em que tantas contratações foram feitas e jogadores contratados ainda nem chegaram, caso do Estevão, por exemplo, mas ideia para jogar, identidade de equipe, para que o Chelsea comece a tomar forma como time de futebol, com novos donos, jogadores muito jovens, uma política de contratação que é diferente de tudo que a gente está acostumado a ver. Ou seja, o Flamengo vai enfrentar um time que tem muito potencial e gente muito boa tecnicamente e talentosa, mas como sentido coletivo está longe ainda do que pretende ser. Nesse contexto, o Flamengo precisa ser o que ele é. Essa é a minha opinião. Mas calma aí, você ontem disse que o Botafogo não tem muita margem para enfrentar o Paris Saint-Germain. Não tem.
O Botafogo não tem. Não é porque é o Botafogo. Se o adversário do Flamengo fosse o Paris Saint-Germain, eu estaria ainda mais curioso para entender como o Flamengo jogaria. Porque seria uma situação de, se o Flamengo se pusesse a pressionar, a tentar ser uma equipe elaborada como é, diante de um adversário como o Paris Saint-Germain, o caminho seria muito mais arriscado, consequentemente muito mais perigoso. É o que o Botafogo vai viver hoje. E acho que, fugindo um pouco aqui, o Botafogo vai se fechar e vai tentar explorar contra-ataque. É a única coisa que o Botafogo pode fazer, e ainda assim a chance é muito pequena. Mas Flamengo e Chelsea, eu acho que é um outro tipo de jogo de futebol. E eu não entenderia, como perguntei ao Pedro, um Flamengo recuado, esperando o Chelsea, tentando investir no espaço. Não que ele não possa fazer isso em determinada circunstância. Se o Flamengo faz 1-0, por exemplo, há sentido em recuar um pouco e explorar espaço? Claro que sim. E com vantagem no placar, você pode lançar mão de algumas outras ideias, porque competitivamente, no aspecto estratégico, isso é muito favorável, tem muita possibilidade de ser favorável e te ajudar até a fazer mais um gol. Mas eu entendo que o Flamengo tem que jogar o futebol que ele está acostumado a jogar, que os seus jogadores sabem jogar e que o seu técnico gosta de ver o seu time jogar. Vamos seguir falando deste jogo. O Matheus Carreira, do Data ESPN, vai destrinchar o Chelsea agora no Sport Center. Salve, camaradas! Salve, fã de esporte! Alô, torcedor do Flamengo, tá preocupado com o Chelsea, né? Vem que o Data ESPN vai te mostrar então os pontos fortes e as fragilidades da equipe de Enzo Maresca. Vamos começar pelos pontos fortes. Aqui a gente vê uma construção desde trás com Caicedo à frente dos zagueiros, sendo esse homem, esse pivô defensivo que a gente chama, né, para fazer a saída de bola. E aqui um aspecto já muito importante. Enzo Fernandes em uma altura diferente, mais à frente que Moisés Caicedo, né? E aqui o apoio do centroavante, essa triangulação entre meio-campista, ponta e centroavante. E aqui a gente vê já a troca de lado, né? O Enzo Fernandes aciona Caicedo sendo esse cara que troca os corredores, e Cole Palmer circulando muito pelo campo para encontrar passes, para encontrar os seus companheiros, para fazer a equipe progredir. E aqui a gente já vê algo interessante também, que é a passagem do Cucurella por dentro. Ele vai aparecer aqui na imagem logo menos. E a gente vê que ele joga por dentro, né? Quem está abrindo o lado esquerdo ali do campo é o ponta. E, de novo, Chelsea construindo pacientemente, com Moisés Caicedo na base da jogada. Aí, ó, o Cucurella já recebendo a bola por dentro e Cole Palmer continuando nessa circulação. E a gente vê também o número 8 aqui, Enzo Fernandes, já pisando na área quase. E a gente vai ver por que é importante aqui no desenvolver da jogada. A bola vai para Cole Palmer, que é esse cara que gera muito apoio, e troca a imagem da câmera, que agora a gente já vê como o Chelsea se estrutura quando está mais perto do gol do adversário, num 3-1-6. Por que isso é importante? Porque você tem amplitude aberta aqui ofensivamente, o Pedro Neto vai receber essa bola e ali dentro da área a gente vê uma situação de 5 jogadores contra basicamente 4 do Manchester United, certo? E aí, nessa situação, o Cucurella, lateral esquerdo, passando por dentro, vai receber o cruzamento do lateral direito, Reece James. Então é uma equipe que ofensivamente tem muita paciência, tem armas, tem Enzo Fernandes pisando na área, Cucurella pode ser uma opção para pisar na área, Cole Palmer circulando. Vamos ver como pode ser. Agora, defensivamente, é uma equipe que sofre muito com sua linha alta. E principalmente quando não coloca pressão em quem vai fazer esse lançamento. A gente já vê aqui que a bola chega em quem vai lançar e o espaço, as costas do Cucurella vai ser aproveitado. E que também é um outro ponto muito importante que a gente vai ver adiante nesta análise. Gera o gol para o Manchester City, essa falta de pressão e esse espaço nas costas. Subiu para pressionar o Chelsea, não está com seu bloco feito, vai subir para pressionar. O que acontece? De novo, o espaço nas costas. É uma pressão que não tem sobra nenhuma. E aí, um bom pivô do Haaland pode atrair jogadores, né? Atrai os jogadores de fato. E aí, espaço aberto para a transição. O Manchester City aproveitou muito isso nesse jogo contra o Chelsea. E lembram-se que eu falei das costas do Cucurella? Não é só o Cucurella.
que apresenta essa, vamos dizer, essa debilidade em gerir o espaço às suas costas. O Malo Gusto também pelo lado direito, a gente vai ver que não tem pressão no cruzamento, o Malo Gusto vai sair, enquanto o camisa 9 aqui do Aston Villa vai entrar. Ele não observa o movimento e acaba tomando esse cruzamento nas costas. Então, algumas armas aí que o Flamengo pode ter para surpreender o Chelsea, né? Podemos dizer assim. Bom, galera, o vídeo é isso aí. E o Flamengo tá preparado. Vou repetir. O Flamengo está preparado para enfrentar o Chelsea lá. Mando nosso. Meu, a gente vai jogar o fino da bola, representando o futebol brasileiro. O Flamengo. Ó, aqui respira e vive Flamengo. Amanhã vai ser 2-1 ou 3-1. Amanhã não tem essa de 1-0. Eu vinha temendo, vamos dizer assim, 1-0 ou empate. Não, hoje eu tô falando, vai ser 3-1 ou 2-1. A gente vai assumir a liderança do campeonato, ou melhor, a liderança do grupo, e vai enfrentar ou Benfica ou Boca Juniors. E aí a gente já tá certo que vai para as quartas de finais. Essa é a verdade. Um time que tá... Palmer deu entrevista, já vangloriando o Chelsea e tudo mais. O Enzo Fernandes, ele é esperto. Ele tá pensando, pô, o Flamengo é grande, ele poderia ter ido pro Flamengo, deu entrevista e tudo mais. O Palmer tá falando que o tio dele mora no Brasil há mais de 10 anos, tá pedindo pra fazer logo um gol de cara, porque a gente vai ficar focado. Meu, qual é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro? Que menos levou gol, quem foi? O Flamengo, cara, não tem outro. E quem é o time que tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro? O Flamengo. Quem é que tá liderando o Campeonato Brasileiro? O Flamengo. Ah, mas na Libertadores especular, meu, é fase de grupo. O Palmeiras arrasou ano passado, perdeu pro Botafogo nas oitavas. E provavelmente nesse ano aí já tem algo do tipo. E o Flamengo sim. Se você for ver a questão do chaveamento e grupos, a gente tem um jogo duro contra o Inter. Passou, o restante ele já tá lá na final. Já o Palmeiras não, ele vai passar por um time fraco, beleza. Mas tem todo um processo até chegar lá no final. Vamos ver quem chega lá na finais da Libertadores. Mas voltando pro Campeonato Mundial de Clubes, a gente vai fazer o fino da bola e amanhã a gente faz o resultado. Eu tô com o Pascoal, hein? Você viu lá no Equipe F, o Pascoal falou, o Flamengo não perde, é isso. Eu confio no Felipe Luiz, ele sabe. Ele é lá da Europa, ele tem todo aquela canja, aquela ideia de como é que funciona. E o porte físico, a questão física, vai fazer valer tudo esse jogo de amanhã. Eu acredito que o Felipe Luiz tinha que entrar com o Wesley, manter o Ayrton Lucas, deixar um time novo, a média de idade baixa. O Alexandre, ele tinha que chegar já do meio para frente do segundo tempo, porque ele já é alguém experiente, mas ele não tem um físico bom para defender. Talvez o Felipe Luiz entre com ele, mas na questão que quando a gente tiver no ataque, ele volta, entra ali e fica três defesa, zagueiro. Os dois, Léo e ele. Eu acho que é isso, porque o Felipe tá pensando em não levar gol, depois fazer gol. É isso. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal SR Fla. Caso você não seja inscrito, é lógico, ative o sininho de notificações para receber nosso material, né? E compartilha com a geral, comenta, dê sua opinião, o que você acha, como o Flamengo deve atuar ou não. E chega dando aquele like, porque o like ajuda demais a gente, eu agradeço. Ajuda a levar o canal, a fortalecê-lo e tudo mais. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.